Conversamos a partir de agora aqui em conjuntura com o cientista político Eduardo Magalhães. É que as coisas estão acontecendo, aí tem Copa do Mundo, tem festa junina, principalmente aqui na região Nordeste, mas a política continua. E é para falar sobre política que trouxemos aqui exatamente o professor Eduardo, ele na condição de cientista político, vai nos dar algumas orientações a esse respeito. Professor, aí como a gente acabou de dizer, temos Copa do Mundo, temos festa junina aqui na região Nordeste principalmente, mas a política continua. Como é que o senhor avalia esse atual momento, que independentemente de Copa do Mundo, independentemente de festas juninas aqui na região Nordeste, a gente observa que em nível nacional, principalmente aqui em Alagoas também, a política está um pouco insossa. É a sua opinião também? Olha, Flávio, eu vou começar dizendo que eu estou num estágio contemplativo, puramente de atividade intelectual, de pensar o Brasil. Eu passei por um problema de saúde e tenho tido bastante tempo, primeiro para pensar sobre a minha vida e o que significa, as dificuldades que você enfrenta, as grandes decisões, e sem poder fazer muita coisa, eu tenho pensado muito e, obviamente, eu penso na política como a reciclagem intelectual. E eu vejo algumas coisas que eu estou antecipando que vão acontecer como resultado de transformações extraordinárias que aconteceram no Brasil a partir de 2013. Esse é um momento tão importante da história política do Brasil que nós estamos vivendo uma nova idade da política brasileira. Nós não estamos mais no Brasil moderno. Nós estamos num Brasil diferente, que é o Brasil contemporâneo. Algumas das minhas ideias, uma delas foi consolidada ontem à noite com o resultado da eleição no Tocantins. O governador foi eleito com pouco mais de 30% do voto. Mais de 52% dos eleitores não votaram. A soma do primeiro colocado e do segundo deu menos do que a soma dos votos brancos, nulos e abstenção. Pois é, eu já vinha pensando ultimamente que nós vamos ter 70, 80 milhões de abstenções ou votos nulos em branco na próxima eleição do Brasil. 70, 80 milhões, isso é o que eu pensava antes da eleição do Tocantins. Agora eu tenho certeza, por uma razão muito simples. Nós estamos passando, primeiro, a velocidade como as coisas estão mudando e com a fragmentação total do pensamento político brasileiro, principalmente a partir das grandes manifestações de 2013, né, que foram iniciadas com a revolta contra o aumento das passagens em São Paulo e terminou por levar milhões e milhões de pessoas às ruas. E essas milhões de pessoas quebraram alguns dos tabus e alguns dos conceitos básicos de interpretação do pensamento político das pessoas. Conceitos ou princípios que eram dogmas do estudo da política, a partir de 2003, vão desaparecendo no Brasil. O principal deles era o inconsciente coletivo. Nós não temos mais um inconsciente coletivo no Brasil. Nós temos um inconsciente individual. Um inconsciente individual. E porque esse inconsciente é individual, você não vai ter mais unanimidade no Brasil. Ou você vai ter um longo período de adaptação a uma nova realidade em que esses indivíduos, que não têm mais um pensamento coletivo, vão tentar ser protagonistas num cenário político onde não há oportunidade de protagonismo. Então, o seu protagonismo vai passar a ser para redes sociais, através da internet, através das fake news, através de inventar histórias que não são verdadeiras, mas é uma forma de participação e de uma ansiedade que criou no Brasil um senso de um individualismo tão exagerado que nós ou exercemos esse protagonismo não votando, ou votando em branco ou nulo, ou simplesmente deixando de nos envolver com tudo, inclusive
com a seleção brasileira. Essa era a grande coisa que nos unia, era a seleção brasileira. Até o primeiro jogo do Brasil, eu passei uns 10 dias contando bandeiras nos carros. Em 10 dias havia 2 bandeiras que eu contei. Depois da vitória do Brasil, você já tem uma maior participação, mas ainda muito passiva. Nós tivemos um momento de tantas decepções cívicas, individuais, de tal forma que nós não confiamos mais num futuro que a gente não pode antecipar. Professor Eduardo, o resultado do Tocantins, que o senhor coloca como parâmetro para a eleição que vem agora, a eleição geral, agora em outubro, o senhor acha que esse resultado da soma de votos brancos, nulos e da abstenção ser maior do que os votos para os 2 candidatos, o senhor acha que seria o momento já de a gente passar a pensar no voto facultativo? É uma possibilidade, mas você ter o voto facultativo, você tem que ter um sistema político que funcione. Nos Estados Unidos, a participação nas eleições é muito pequena, porque as pessoas confiam que quem quer que seja eleito vai conduzir os destinos da nação de uma forma dentro de parâmetros históricos tradicionais que vão levar ao bem comum. Se você tiver uma participação nesse sentido, você vê, nos momentos de crise nos Estados Unidos, você tem uma participação elevada, não é? Se você tiver uma consciência política dessa maneira, você pode ter 10, 15% do eleitorado participando e ter resultados que são muito indicativos do que é o pensamento político da nação. No caso do Brasil, há um ingrediente que é terrível, se você tiver o voto facultativo, é que algumas pessoas têm um voto de cabresto e ele sempre vai votar. Esse vai sempre votar. Então, os independentes não votam, os conscientes não votam, mas o voto de cabresto vota. Então, sempre você vai perpetuar o coronelismo, o clientelismo, o patrimonialismo, todas essas coisas muito ruins da história política brasileira, principalmente dos últimos 40, 50 anos. Nós estamos passando por olha, Flávio, essa realidade. O que aconteceu com a Cátia Abreu, na última eleição que ela ficou... Essa agora do Tocantins. Essa agora do Tocantins, que ela ficou em quinto lugar. Quinto lugar. Você é uma extraordinária senadora. Extraordinária. Representante do setor mais importante do Brasil, né? Que é o agronegócio, simplesmente ignorada pelo eleitor ou recebendo uma mensagem que nós não queremos o tipo de comportamento e o envolvimento dela, principalmente com o presidente Lula. Só explicando o caso da senadora Cátia Abreu, lá no Tocantins, ela liderava as pesquisas, né, até uma semana, 10 dias antes da eleição. Aí foi divulgado um vídeo de apoio do ex-presidente Lula a ela. Ela passou a ser a 5ª colocada. Pois é. Então, nós chegamos nesse ponto, primeiro, que nós temos que pensar o Brasil. E nós temos a pensar o Brasil de uma maneira, Flavinho, que é completamente nova. Porque o passado, que muitos filósofos já acreditam que não existe, no Brasil ele está completamente morto. O passado muito recente, que seria o moderno, está sendo substituído numa velocidade incrível pelo contemporâneo. E esse contemporâneo já não reflete mais o passado, porque é baseado em situações que não são iguais com as situações do moderno, do passado recente. E mais ainda, a preocupação do cidadão brasileiro não é com o amanhã, porque ninguém mais consegue estabelecer uma ideia minimamente razoável do que será o futuro. Com o crescimento da ciência em geral, com as descobertas recentes, nós não podemos, de maneira nenhuma, antecipar um mês o que vai acontecer. Imagine uma preparação num país que nunca gostou de planejamento. Como é que você vai antecipar um Brasil a partir de janeiro de 2019? Professor Eduardo, a situação aqui de Alagoas em relação a essa eleição,
estamos em plena campanha, faltam um pouco mais de 3 meses. A gente nem se lembra, mas falta pouco mais de 3 meses para a eleição de 6 de outubro. E a gente tem um caso de Alagoas. O governador Renan Filho líder disparado, disparado assim, das pesquisas, certo? Porque é candidato único, mas ele não passa de 35% das intenções de voto nas pesquisas que são feitas. Ele perde, nessa situação, para os votos brancos, para os nulos e para a abstenção. É o mesmo caso caso semelhante nesse caso que aconteceu no Tocantins. O que é que o senhor acha que deve ou pode acontecer no caso de Alagoas, especificamente? Ou no caso do Alagoas ou no Brasil, nós necessitamos urgentemente de um pacto pelo Brasil do futuro. Ou nós não vamos ter um Brasil do futuro. Nós temos que ter a sabedoria, a inteligência, a prudência de eliminar os interesses individuais pelo interesse do Brasil. A pessoa não vota não é porque não quer votar ou está contra o sistema, é porque não vê um amanhã. Eu passei mais de 20 anos em executiva do PSDB. Nós nunca, em mais de 20 anos, o partido mais ideológico do Brasil, durante anos era o PSDB, com um quadro de pensadores, de intelectuais. Eu fiz parte do Instituto Teotônio Vilela durante 16 anos. Nós nunca tivemos uma reunião no Brasil sobre o Brasil de amanhã. Nunca. Com o Fernando Henrique, com o Aécio Neves, com todos esses nomes, com o Sérgio, com todos esses nomes históricos. Nunca, em 16 anos, nós paramos para dizer, nós vamos ter um Brasil assim. As reuniões eram para dizer como nós vamos tentar ganhar a eleição. E o quadro hoje? É pior. Melhorou? É muito pior. O PSDB alagoano moribundo. Né? Com a renúncia do senador Teotônio Vilela à presidência do PSDB, o PSDB passou para o prefeito Rui Palmeira, que nunca teve uma identificação muito grande com o PSDB. Era uma pessoa muito bem recebida, foi candidato do PSDB, mas não tinha uma identidade, porque o PSDB era o PSDB de Teotônio Vilela. Sempre foi de Teotônio Vilela. Então, essa identificação que não existiu com o governador, com o prefeito, Rui Palmeira, fez com que o partido fosse se enfraquecendo. E quando o Rui desistiu de ser candidato, você teve um enfraquecimento total, porque o Theo entregou o partido ao Rui. Então, a situação nossa, política do Estado de Alagoas, é extremamente peculiar, porque há um enfraquecimento cada vez maior do status quo. Você vai ter uma consolidação de uma eleição do governador, de uma reeleição, e os candidatos do Senado, do Renan e o Benedito Lira, são muito fortes, inclusive levando em consideração outros candidatos ao Senado, como o Rodrigo, como o Maurício, mas as vantagens são todas para os que detêm o mandato. O senhor acredita que há menos de 4 meses da eleição ainda há condição de esse maior grupo de oposição encontrar um candidato viável que consiga vencer o atual governador? Muito dificilmente. Porque cada dia ele cresce em adesões, em apoios, e ele é um excelente comunicador. E teve um governo razoável. Em algumas áreas ele teve um governo bom. E não há como você negar. E esse vai ser uma coisa muito difícil. E principalmente, Flávio, nós vamos mudar para quê? O que é que está sendo proposto como mudança para o Estado de Alagoas? Em que áreas vão ser as mudanças? E que mudanças serão essas? Que tipo de mudança proposta vai atrair um grande número de pessoas para discutirem a viabilidade dessas propostas e se essas pessoas querem se engajar numa coisa coletiva onde eles terão uma participação mínima, só na discussão e no debate.
mas não na execução das propostas. Então, se você não tem proposta, você não tem nenhuma participação. Você vai ter o resultado da eleição do Tocantins. Ninguém vai participar. Eu que não sou mais obrigado a votar e que sempre tive uma consciência de minha obrigação de participar, não sei se preciso mais participar. Porque eu estou chegando como um momento de anomia no Brasil, Sérgio, Flavinho, em que você não se identifica mais com nada. Com nada, nada nos une coletivamente no Brasil. Não temos mais um sonho de nação. Não temos um sonho de Brasil. Se você falar com 10 pessoas, as 10 pessoas vão dar um time da seleção brasileira diferentes. Sabe? Não existe mais a ideia do coletivo. A ideia do inconsciente coletivo não funciona mais no Brasil. Não. E você tem que ter algumas coisas que são coletivas. Você tem que ter uma ideia de Brasil que é compartilhada por todos os brasileiros, mesmo tendo posições diferentes. Mas há algo que nos une e nos faz brasileiros. Você hoje não identifica o que é que faz um brasileiro um brasileiro. O que é que caracteriza o brasileiro? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu substituí um colega dando aula de estudo de problemas brasileiros. E era interessante quando eu pensava, o que é o brasileiro? Não existe uma noção do que é um brasileiro. Existem algumas falácias, que é um povo ordeiro, muito comunicativo, educado, feliz. Mas o que é o pensamento de um brasileiro? Sabe a coisa que mais caracteriza o brasileiro? Uma preocupação com a casa própria. Talvez isso seja uma grande característica do povo brasileiro. Um povo que se preocupa com a casa própria. Mas sabe quem é que se preocupa com a casa própria? Quem não tem. Quem não tem não vai ter a chance de ter. Aí você se preocupa com a casa própria. Mas outros sonhos... Nós estamos num momento, Flávio, que é um diferencial do amanhã. Desse amanhã que nós não podemos antecipar. Nós temos que ter a inteligência de saber que não há soluções fáceis para um problema difícil como nós vivemos. Professor, vamos agora ao intervalo. A gente volta daqui a pouco, ainda nesta entrevista com o cientista político Eduardo Magalhães.